Olá, galera! Nesse vídeo a gente vai resolver 5 questões da banca COSEAC de Niterói. Essa prova foi feita no início de 2024, então as questões estão fresquinhas para que a gente possa se habituar como a banca coloca aí suas questões, ok? Então essas questões são para todos os cargos de professor. Vamos seguir. Questão número 1, para Hooks, a educação como prática de liberdades pressupõe a criação de estratégias pedagógicas capazes de criar rupturas na ordem estabelecida com destaque para. Então vamos lá, gente. Eu não sei quem é Hooks, né? Vocês podem estar pensando aí quem será Hooks na fila do pão. Porém, eu vou mostrar para vocês que a gente pode resolver mesmo sem saber quem é o autor. Primeiro eu tenho que analisar o meu enunciado sobre o que ele está falando. Ele está falando sobre a educação como prática da liberdade, que pressupõe criações de estratégias pedagógicas capazes de criar rupturas na ordem estabelecida com destaque para. Aí você vai me dizer qual é a resposta. Letra A. As discussões acaloradas, nas quais o professor preserva a ordem no ambiente. B. Os manifestos ao preconceito burguês, que molda o processo pedagógico. C. As trocas entre estudantes de classe média e alta na sala de aula. D. A criação de comunidade de aprendizado na qual a voz de cada um possa ser ouvida e sua presença valorizada. E as especulações acerca da comunidade escolar com foco nos estudantes. Me digam aí qual seria a resposta ideal para essa pergunta. Não sei quem é Hooks, mas ele fala sobre uma educação com prática da liberdade, como prática da liberdade, e para que isso aconteça, precisa de criação de estratégias pedagógicas capazes de criar rupturas na ordem estabelecida, com destaque para quê, gente? Sobre Hooks, o que o Hooks estava falando quando ele quis dizer isso, né? Então vamos lá. A. Ele fala de discussões acaloradas nas quais o professor preserva a ordem do ambiente, preservar a ordem. E ele fala sobre discussões acaloradas. Lembra que a gente fala sobre ruptura da ordem estabelecida, né? B. Manifesta o preconceito burguês que molda o processo pedagógico. Será que é sobre isso? C. As trocas entre estudantes de classe média e alta na sala de aula. Será que são essas trocas que ele estava falando? D. A criação de comunidade de aprendizado na qual a voz de cada um possa ser ouvida e sua presença valorizada. Essa questão está muito bonita, né? Eu marcaria essa no concurso. E você? As especulações acerca da comunidade escolar com foco nos estudantes. Vamos seguir para ver qual é a resposta? É exatamente a letra D, gente. Quando a gente não entende nada, não viu, não estudou, a gente vai buscar aí a resposta mais bonitinha para a pergunta que foi feita. Ok? Então, com isso, nós temos aí a letra B. Criação de comunidade de aprendizado, na qual a voz de cada um possa ser ouvida e sua presença valorizada. Era sobre isso que Hooks estava falando. Ele está falando sobre briga, sobre classe dominante, sobre preconceito burguês, sobre especulação acerca da comunidade escolar com foco nos estudantes. Ele só estava falando da criação de uma comunidade de aprendizado na qual a voz de cada um possa ser ouvida e sua presença valorizada. Esqueçam confusão, não era isso que ele queria, ok? Vamos seguir. Questãozinha 2 para Moreira e Candal. Moreira e Candal, eles são famosos, eles escreveram muito sobre currículo, mas vamos supor que a gente não sabe, né? Então vamos lá, sobre o currículo. A. O termo currículo está associado ao instrumento de avaliação que influi nos conteúdos da escolarização. Currículo é um instrumento de avaliação? B. Aos planos pedagógicos elaborados por especialistas. C. Ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Gente, quando a gente vê uma resposta bonita, a gente fica até emocionado, né? D. Há uma lista de conteúdos a serem ensinados na íntegra. Ou a seleção de conteúdos a serem trabalhados pelos professores? Ao que o nosso currículo está associado? E aí, qual que você respondeu? Letra C, né, gente? Aquela que chega a emocionar, assim, que a gente lê e chega a ficar, né? O coração fica como, né? Vamos lá. Ao conjunto
de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. É isso, perfeitíssimo. Porque, gente, o currículo não é só aquilo que a gente coloca no papel, né? O currículo é aquilo que a gente pretende, como a gente pretende, quais são os interesses daquela comunidade, para que a gente possa ensinar, né? Para que a gente possa fazer uma troca, uma mediação aí de aprendizagem com o nosso querido aluno, ok? Então, letra C é a resposta da nossa questão. Seguimos, número 3. Para Brandão, o processo global. Opa, Brandão. Vamos supor que a gente não tenha ouvido falar em Brandão. O processo global que, em conjunto, faz o contorno da identidade, da ideologia e do modo de vida de um grupo social chama-se... Vamos lá, gente. Vamos supor que a gente não saiba nada sobre Brandão. De novo, essa aula é para quem não sabe nada. Caiu de paraquedas, fez a inscrição para o concurso, mas não sabe, não tem tempo, mas calhou de cair esse videozinho aí para vocês. Não me apresentei, sou a professora Mônica Miller, né? Já comecei assim resolvendo questão. Mas enfim, gente, Brandão, o processo fala sobre um processo global, que ele faz o contorno da identidade, da ideologia e do modo de vida de um grupo social. O que será isso, gente? A. Será a informação? B. Será a endoculturação? C. Será a individualização? D. Será a socialização? Ou é a complexificação? Vamos lá, gente. O que vocês responderiam, né? Pergunta curta, uma resposta de uma palavrinha, mas vamos lá para a resposta? Gente, quando o Brandão fala sobre isso, modo de vida de um grupo social, ele está falando de socialização. Poxa, mas é tão simples, né? Eu sei que tem gente aí que ia marcar endoculturação porque nunca ouviu falar. Então, por isso eu trouxe para vocês a definição de endoculturação. Endoculturação é o processo permanente de aprendizagem de uma cultura que se inicia com a assimilação de valores e experiências a partir do nascimento de um indivíduo e que se completa com a morte. Este processo de aprendizagem é permanente desde a infância até a idade adulta de um indivíduo e, portanto, não é a nossa resposta, porque Brandão, ele fala que o processo global, ele fala de conjunto, né? Ele não fala de indivíduo, ele fala de conjunto. Então, a gente já tem a resposta no próprio enunciado. Onde eu falo de conjunto? Quando eu falo de socialização. Quando eu falo de identidade, de ideologia e de um modo de vida de um grupo social. Ok? Resposta certa, letra D. Não se iludam com palavras que vocês não conhecem. Não é porque a gente não conhece que é aquela resposta. Questão 4. Há 20 anos, em março de 2003, o governo federal sancionou a Lei número 10.639 de 2003, alterando significativamente a nossa LDB a partir do quê? Vamos lá, gente. Vamos supor que eu não tenha lido a LDB, né? Vocês devem ler a LDB. Mas vamos lá. Letra A. Obrigatoriedade da temática História e Cultura Indígena no currículo oficial. B. Obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial. C. Estabelecimento das diretrizes e bases da educação nacional. D. Definição dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Letra E. Possibilidade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial. Então, a gente veio aí em 2003 com a Lei 10.639, que alterava a LDB, e ela falava sobre a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial, ok? Então, gente, a gente não tem aí a cultura indígena nessa lei. A gente, estabelecimento das diretrizes e bases de educação nacional, isso foi feito muito antes, né? Muitos anos antes. A gente tem várias aí LDBs, né? A última foi a de 96, mas já houve várias alterações. Na letra D, fala sobre definição dos crimes resultantes de preconceito de raça e cor. Na LDB a gente não vai falar sobre crime, tá? A gente fala sobre educação. E possibilidade da temática aqui, ó,
possibilidade, não é uma possibilidade, tá? É uma obrigatoriedade, como a gente viu lá na letra B de bola. Resposta corretíssima. Obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira no currículo oficial, ok? A nossa última questão, questão número 5. De acordo com o parecer CNSP número 003 de 2004, a educação nas relações étnico-raciais se desenvolve no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, compreendendo o que, gente, que traz o parecer número 3 de 2004. Né? Então, a gente já viu lá no início que são o quê? A educação das relações étnico-raciais que se desenvolvem no cotidiano da escola, nos diferentes níveis e modalidades de ensino. Beleza. Então, compreendendo o quê? Atividades curriculares ou não relacionadas à cultura africana e afro-brasileira. B. Disciplinas de literatura e história do Brasil apenas a gente marca. C. Sala de leitura e biblioteca exclusivamente. Exclusivamente é uma palavra que exclui outras possibilidades, então a gente também marca para a gente verificar se, na maioria das vezes, ela está errada, né? É uma frase incorreta, mas a gente marca para a gente voltar e analisar direitinho. D. Conteúdos de disciplinas a partir do ensino fundamental. Vocês acham que só a partir do ensino fundamental acontecem aí as relações étnico-raciais, sendo que lá no nosso enunciado está falando nos diferentes níveis e modalidades de ensino? E letra E, intenções curriculares relacionadas à cultura africana e afro-brasileira. E aí, qual a resposta que vocês dariam? Também está bem tranquila essa. É a letra A. Atividades curriculares ou não relacionadas à cultura africana e afro-brasileira, ok? Então, a gente está falando de atividades, compreendem atividades curriculares. Pois eu podia confundir com a letra E, mas você não poderia marcar a letra E porque que fala de intenções curriculares. Intenções, não. A gente precisa de atividades efetivas curriculares ou não relacionadas à cultura. Esse ou não, gente, é curriculares ou não, tá? Atividades curriculares ou não, ou seja, que estejam dentro do currículo ou não estejam, né? Porque a gente sabe que o nosso currículo ele é flexível, né? Pode ser incorporado a algo que surgiu, né? Então a gente tem aí o currículo culto. Eu sugiro que vocês estudem bastante sobre o currículo. Atividades curriculares ou não relacionadas à cultura africana e afro-brasileira. Essa é a nossa resposta corretíssima. Ok, então aqui a gente viu apenas que está errado, exclusivamente também estava errado nesse contexto. E aqui a partir do ensino fundamental está errado, porque desde a educação infantil a gente precisa trabalhar esse tipo de relação, né? Relação étnico-racial, ok? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui, né? Vou fazer aqui a propaganda, a gente tem um curso, é um curso que a gente fala bastante sobre lei, bastante sobre disciplinas didático-pedagógicas, que é o curso da Miller Connect, né? Então eu vou deixar o link do curso para quem quiser dar uma olhadinha, ainda dá tempo, né? Quem vai fazer a prova do dia 1º vai ficar bem em cima, mas quem vai fazer a prova do dia 19, em uma semana, se dedicando, você consegue assistir todas as aulas sobre legislação e sobre as disciplinas didático-pedagógicas, no geral, ok? Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.